Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos vendo ou nos ouvindo. Estamos começando mais um episódio do podcast Lógica Viva. Meu nome é Bruno Luiz, eu sou mestrando em Filosofia aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. E o episódio de hoje é um pouco especial, a gente vai estar comentando sobre a 9ª Conferência da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, que vai acontecer agora, no final de julho, daqui a algumas poucas semanas. E hoje, para falar um pouco sobre isso, a gente recebe o professor Marco Silva, professor aqui do departamento e atual presidente da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Primeiro de tudo, muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra dialogar com o senhor. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos conversar. E, bom, para que a gente possa falar um pouco, o que é exatamente um pouco essa sociedade, Ela foi fundada em 2008. Então, portanto, em 2026 ela está completando 18 anos de existência, então já tem bastante tradição, Foram vários presidentes, várias gestões. E eu queria que o senhor comentasse um pouco como o senhor enxerga a relevância desse tipo de iniciativa e a importância dela se conservar, Ela tem se conservando há tantos... Acho que é uma excelente pergunta. Veja, acho que ela existe hoje, 18 anos, ela ganhou maioridade aí, vai poder votar e poder ser presa também. Brincando. Então, 18 anos, ela passou por muita coisa, São muitos governos, são muitas presidências diferentes do CNPq, de CAPES, e momentos diferentes do país, momentos muito turbulentos, de muita virulência contra a academia, com estancamento de investimento, de financiamento, momentos melhores, momentos piores, e para ter 18 anos, chegar com 18 anos com um evento desse agora em Recife, agora em julho, como você falou, ela tem que ter uma certa saúde, e a saúde não vem só da iniciativa individual de algumas pessoas, ela tem que ter um elemento de comunidade forte em relação a isso. Eu acho que a comunidade ganha tendo uma sociedade científica como essa, de filosofia analítica atuante, e fazendo essa espécie de guarda-chuva, de hub, de divulgador, agregador da comunidade, e a própria SBFA ganha, em relação a isso. Ela vai ganhando em mais relevância, em mais capilaridade, e também em acesso, em recursos. Então, acho que é um jogo que todo mundo ganha, Acho que importa muito para a filosofia brasileira, acho que latino-americana, ter uma sociedades científicas fortes, e eu acho que importa para as sociedades também ter uma comunidade forte. E eu acho que os dois lados, eu acho que todos os lados se beneficiam muito disso, Acho que está aqui com a gente em Recife, mas já esteve em Salvador, já esteve em Campinas, já esteve em Fortaleza. Inclusive eu conheci a sociedade, a SBFA, na minha época de Fortaleza, o André Leclerc, que era o presidente na época, por 2 mandatos também, fez excelentes eventos lá. Eu era muito jovem assistindo, Então, eu acho que eu só consigo estar hoje nos bastidores tentando organizar coisas, porque também eu fui jovem assistindo lá. Então, tomara aí que vocês, quem sabe daqui a algum tempo, vocês vão assumir, tomara que assumam isso, até porque a gente está envelhecendo, Então, é um histórico de muitas experiências boas e ruins, mas ela forte, a comunidade fica forte. A comunidade forte, a SBFA também fica forte, Acho que todo mundo se beneficia com uma coisa como uma tradição dessa, longa, e que vão vir outros anos aí, A bola vai passar para frente, começa lá em São Leopoldo do Sul, com o Adriano Brito, a Sofia Stein, aí vai migrando, Eu acho que tiveram 2 eventos em Fortaleza, 2 eventos, teve um em Campinas, em Salvador, teve um no Rio de Janeiro, com o professor Ludovic Sutif, logo depois da pandemia, Então teve pandemia, governo de extrema-direita, mas a gente está aí. Acho que isso é o que importa. E com vocês, jovens, aí pensando passos e com projetos e com entusiasmo, acho que sem isso sufoca, asfixia, e não tem muito o que fazer mais. Então acho que é uma condição de sobrevivência mesmo. Essa questão de sobrevivência se torna muito importante quando a gente pensa, justamente, o senhor mencionou a pandemia, Então, o senhor está na segunda diretoria agora, Mas você assume em 23, Então foi logo ali pós-pandemia também, você menciona esse primeiro evento pós-pandemia, enfim, e eu queria saber um pouco como foi esse processo, Porque como o senhor mencionou a importância de uma comunidade, a gente estava
fragmentado, não podia sair de casa, tudo online. Isso. E, de repente, como reunir ou reagrupar ou refortalecer a comunidade? Como foi esse processo? Eu acho que mais uma vez, são iniciativas individuais, né? Eu acho que o importante e também, assim, não tem como você ter uma estratégia a priori, né? Essa estratégia tem que ter uma certa sensibilidade para as demandas e determinações e exigências do tempo que a gente está tendo. Então, às vezes, eu tenho uma certa discrepância entre aquilo que eu gostaria de fazer e aquilo que, de fato, dá para ser feito, né? Então, depois daquele momento, acho que a gente teve um governo, infelizmente, muito virulento, com ataques muito agressivos, vários ministros da educação muito vocais contra a universidade, contra a ciência, contra a filosofia, ciências humanas. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Acho que toda a minha vida acadêmica, acho que toda a minha vida adulta foi na universidade, para o bem ou para o mal. Eu nunca tinha visto um nível de violência daquele e um nível assim de boçalidade daquele com pandemia, né? Com 3.000 pessoas morrendo por dia, um discurso contra a vacina. Então, em 22 teve esse evento na PUC do Rio. Acho que eu conversei com todos os presidentes anteriormente e eu consegui ver lá, conversando, né, dialogando diretamente, conversei com o Adriano, com o Ludovic, com a Sofia Stein, com o Marco Rufino eu também troquei uma ideia, para saber mais ou menos para onde ia, assim, né, quais seriam as prioridades, até porque a gente faz muita coisa, né. Eu ainda era coordenador da pós naquela época. Eu acho que a prioridade era reagrupar, reconsolidar a comunidade, né? Depois daquele esgarçamento com o governo de extrema-direita e a pandemia, era tentar ter mais coesão interna, fazer, né, os meios de comunicação funcionarem de novo, voltar a trazer confiança, né, mais confiança e tornar a SBFA um lugar onde a comunidade poderia, né, ter um refúgio, né, onde ela poderia procurar voltar a fazer a pesquisa assim, todo mundo estava fazendo pesquisa, muita gente estava fazendo pesquisa de alta relevância, mas como agregar isso, né, tornar a coisa mais coesa. Acho que, por um lado, era crescer para dentro, especialmente para o Brasil, e saber, a gente faz de mapeamento, né, desses grupos todos que eram ativos, mas estavam dispersos e meio fragmentados, e tentar trazer para dentro da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Então, acho que a prioridade foi essa, junto com a parceira, Beatriz Sorrentino, né, a vice, nesses 4 anos agora. O Giovanni Rola também participou dessas 2 gestões. E agora temos a Juliane Silvas da UFAL e o Sérgio Farias aqui de Recife também trabalhando conosco. Então foram várias iniciativas para tentar direcionar essa energia que estava mais dispersa, mas para dentro da sociedade. Assim, aí tem que tomar escolhas. Talvez a gente podia ter crescido mais para fora, né? Fazer mais coisas para a América Latina, mais coisas para o Norte Global, Europa, Estados Unidos. A gente fez com um certo limite algumas coisas, mas não era a prioridade. Porque a prioridade eu acho que era, não sei se isso foi certo ou errado, mas foi o que deu para fazer. Era o crescimento para dentro com os nossos meios de comunicação. Então a gente teve o YouTube funcionando muito bem, a gente teve as redes sociais voltando a funcionar muito bem, a gente teve o e-mail funcionando muito bem, o nosso site funcionando bem. Então acho que essa parte de comunicação foi importante, assim, para trazer de volta vários pesquisadores que não estavam ou que tinham saído da SBFA, ou tinham perdido o contato mais, e uma nova geração, né? Uma nova geração não fazendo uma coisa assim, muito elitista, muito fechada, mas mais aberta e mais porosa a outras tradições, em diálogo com as outras tradições. Né? A filosofia analítica, infelizmente, no começo teve um histórico de muito confronto, né, com outras tradições. Hoje, acho que certamente não é isso, mas já há um bom tempo, décadas, fora alguns pontos mais nichados.
e dar esses próximos passos, né, com uma nova geração, com novas tradições e com diálogo, né, mais inclusivo também. Acho que foi um ponto importante que eu sempre conversei muito com Beatriz Sorrentino. Parar um pouco com tentar combater aquela imagem de uma filosofia analítica muito ensimesmada, muito com vieses, como algumas pessoas, né, pensam externamente, que é uma coisa mais elitista, mais ensimesmada, mais fechada, inclusive em termos de metodologia, e mostrar que não, isso não é o correto, né? É uma tradição que é mais aberta, que pode negociar bem e dialogar bem com outras tradições, né? E trazer elementos interessantes de outras tradições para dentro e também contribuir com essas outras tradições. Então acho que essas foram as prioridades, assim, né? Que bom que eu acho que funciona. A gente vai ter um evento agora a gente teve mais de 300 submissões, acho que vamos ter mais de 200 pessoas. 200 pessoas internacional no Nordeste, em Recife, é um sucesso muito grande. Não é uma coisa fácil fazer um evento como esse fora dos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, o Sudeste, o Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Eu acho que a comunidade também entende isso e valoriza, né, esse trabalho. Certamente. E pensando um pouco, né, porque teve todo esse processo de comunicação, de reaquecer o ciclo de palestras, né, foi uma iniciativa da professora Beatriz Sorrentino, né, e que mostra também um pouco, você comenta essa diversidade da filosofia analítica, de várias áreas da filosofia. Eu acho que foi um acerto. De vários pesquisadores de várias regiões. Foi um acerto esse ciclo de palestras foi uma das boas ideias, né? Uma outra ideia boa foi a da gente refazer um prêmio, né, do melhor artigo para a SBFA, que o professor Giovanni Rola assumiu, né, essa tarefa e está fazendo muito bem nesses últimos 4 anos, né, de gestão nossa. E essa ideia da Beatriz Sorrentino também foi muito boa. E eu acho que as duas ideias elas vieram bem do ciclo de palestras, esse prêmio, para fomentar uma nova geração. Sei lá, se eu quero colocar lá um artigo pro prêmio, eu não posso, né? O edital ele proíbe. Acho que é só para o pessoal que está no final do doutorado, ou que definiu o doutorado, e eu acho correto isso, né? Para que uma nova geração possa ter acesso e disputar isso e trazer mais atenção para o seu próprio trabalho, usando a SBFA e também contribuindo para essas discussões. E esse ciclo de palestras que a gente implementou desde 2023 também era isso, né? Trazer pesquisas mais abertas, não necessariamente com esses tópicos muito restritos, né? Restritos, mas muito interessantes, né? E eu até faço isso, né? Em filosofia da linguagem, filosofia da lógica, coisas que são claramente mais reconhecidas como filosofia analítica, né? Mas mais aberto, né? Inclusive para outras tradições, como a tradição da fenomenológica, ou ciências cognitivas, ou abrindo para a filosofia política também, e para a ética. Acho que todo mundo se beneficia. Então, eu acho que nesses últimos anos foram mais de 40 apresentações, isso dá mais de uma apresentação por mês, né, nacional, internacional, né, às vezes em inglês, às vezes em espanhol, às vezes boa parte em português, onde alguém mais jovem, né, um pesquisador júnior, sei lá, alguém que está no doutorado, convida, né, e o debatedor organiza nos bastidores, a gente abre nas plataformas para essa pessoa convidar alguma outra pessoa da comunidade mais sênior, assim, para fazer a sua pesquisa, a apresentação, e ela comanda, ela orienta, ela coordena as discussões com a audiência. Então acho que foi um bom formato. Acho que essas mais de 40 apresentações estão disponíveis, né, para todo mundo gratuitamente no nosso YouTube também, né? Então acho que foi algo que funcionou bem. E também agradecer tanto a Beatriz Sorrentino como a Paloma Xavier, né, do nosso grupo aqui de Recife e da PUC do Rio, que assumiu também muitas coisas importantes nos bastidores. Então, para que essas coisas funcionem, tem muita gente trabalhando nos bastidores também, né? E certamente não é uma iniciativa individual que vai dar conta disso, né? E eu acho que um grande exemplo desse aspecto da comunidade, do gregário, são os eventos, né?
E a gente teve, né, da primeira diretoria em 2024, a gente teve o evento aqui também em Pernambuco, né, mas em Olinda. Isso. No mesmo ano que houve a Unpof também aqui em Recife. E como foi esse processo de fazer esse evento em Olinda, né, um lugar histórico, né, aqui para o nosso estado? É histórico, mas não tem lá muita tradição acadêmica. Isso foi complicado. Histórico, né? Em vários sentidos. Porque a gente descobriu uma escola primária no Alto da Sé, em Olinda. Eu não sabia nem que era possível ter um auditório para 200 pessoas no Alto da Sé, em Olinda. Mas é uma escola primária e uma escola religiosa. Tem até um mosteiro lá do lado, e as freiras também estavam na sua rotina, né? Então foi uma coisa curiosa, assim, mas... Então Olinda é uma cidade histórica, muito interessante também, mas não tem lá muita tradição acadêmica para levar a coisa... Acho que são dois mundos aí, né? Esse mundo mais histórico e o mundo acadêmico se encontrando, mas que foi um grande êxito também, né? Foi uma aposta e foi uma vista linda, né? Então, para quem perdeu Olinda, sinto muito, né? Agora não vai ter mais aquela vista lá de Olinda e sair com aquela coisa de maracatu e frevo, e todo mundo junto lá, depois no happy hour, tomando cerveja, né? Trocando uma ideia em Olinda. Talvez aí você, depois, no futuro, pode organizar um evento lá, quando você assumir a presidência. Fica a cobrança. Eu não organizo mais isso, mas foi difícil, mas foi no mesmo grau que foi difícil, foi prazeroso também, foi interessante, né, para a comunidade. Numa cidade maior é mais fácil a comunidade se dispersar, né, porque tem muita coisa para ser feita, muitos lugares da cidade. Acho que em Olinda ali ficou todo mundo mais concentrado. Agora, em 24, a metáfora que eu uso, a analogia que eu uso é quando você dirige e você está na estrada e o seu carro é pequenininho e tem um caminhão vindo, né? Aí você deixa o caminhão, você não vai disputar espaço com o caminhão, né? Deixa o caminhão decidir aí para onde ele vai e você vai preservando o seu carrinho para outro lugar. Então o caminhão era a Unpof, que é essa Associação Nacional dos Programas, né, de pós-graduação em filosofia, e o nosso carrinho, que não é um carrinho, mas comparado com a Unpof é 10 vezes maior. A Unpof é uma associação, como todos sabem, de programas, né, de pós-graduação, então ela é estruturalmente diferente. E a SBFA é uma associação de CPFs, né, não de CNPJs. São pessoas físicas, pesquisadores que se associam, viram membros dela. Né? Então, assim, quando o professor Érico Andrade, que era o presidente da Unpof na época, traz o evento para o centro de Recife, aí eu vi que assim, não pode ter dois eventos grandes numa mesma cidade em poucos meses, isso não faz sentido, né? Aí eu acho que a decisão para a Olinda foi uma decisão acertada, né? Acho que em relação a isso. A Olinda nos recebeu bem, agora o desafio desse ano é voltar para Recife, né? Que é uma cidade muito massa, muito interessante. E também com essa parceria com a Unicap, de novo. A Unicap recebeu a Unpof há 2 anos, agora recebe a SBFA. Assim, a Unpof foi quase 3.000 pessoas e para a gente vai ser 10 vezes menos, mas é muito grande, né? Para organizar um evento para 300 pessoas é difícil. Então tem que ver a coisa do financiamento, né? Todas essas coisas. Eu acho que vai ser um grande evento, né? Que bom que Olinda deu certo. Tenho certeza que Recife também vai dar certo, com o apoio da comunidade. Estaremos lá. Para a gente, né, para quem ainda, por exemplo, não se convenceu de participar do congresso aqui em Recife, em julho, na Universidade Católica, porque às vezes tem muito essa ideia, você mencionou um pouco sobre isso, de às vezes um estereótipo sobre filosofia analítica é muito em si mesmada, ou que é só para quem se interessa por lógica, mas é um evento de filosofia analítica, mas é só para filosofia analítica, o que, por exemplo, outras tradições, outros pesquisadores, né, eu já estou dando spoiler, na programação a gente já tem pesquisadores de outras tradições também, não é só estritamente filosofia analítica,
Mas enfim, o que o senhor diria para... Veja, eu acho que tem uma questão metodológica, né? Uma espécie de filosofia sendo feita com uma espécie de rigor metodológico, rigor argumentativo, né? E mais, digamos, rigor conceitual. Não é absolutamente aberto para todos, mas é mais poroso. Eu acho que é broadly construed que a gente está usando, né? É largamente construída, né? Para permitir esse diálogo, que eu acho que enriquece todos. Assim, um pesquisador, de fato, ele é aberto para outras tradições. Eu acho que senão vira seita, né? Ele é uma coisa muito não acadêmica, dogmático. Né? Então, muito dogmático também. Eu acho que todas as tradições se beneficiam desse diálogo, né? Entre esses modos de fazer diferente. Então, se você dá uma olhada na programação, acho que vão ter mais de 200 apresentações desses temas mais próximos, né? Lógica e matemática, filosofia da matemática, filosofia da lógica, epistemologia da lógica, filosofia da linguagem, mas em diálogo com outras áreas. Assim, você vai ter também filosofia política analítica, você tem ética analítica, você tem metafísica analítica, você tem discussões sobre cognição, sobre o ponto de vista analítico, você tem acho que inputs da tradição talvez fenomenológica, mas também sendo pensados com rigor, né, da filosofia analítica, para avançar. Tem também uma discussão sobre história da filosofia, né, dentro. Então acho que é muito rico e diverso, e eu acho que de fato todo mundo ganha, né, com isso. E tendo uma coisa como essa aqui em Recife, eu acho que todo mundo... eu penso comigo, como é que alguém pesquisa filosofia em alto nível e não tem interesse em participar de um evento como esse, assim, né? Você vai ter um panorama do que está sendo feito no Brasil e no mundo em pesquisas de ponta, assim, no quintal de casa, entende? Então, aí fazer um convite para todo mundo de Recife, né? Todo mundo assim, a gente tem outra pós-graduação em filosofia em Alagoas, né? na UFAL, tem uma outra aqui na Paraíba, o pessoal de Natal, da UFRN também é muito bem-vindo, que são esses estados mais próximos, né? Você tem um doutorado lá em Sergipe, o pessoal da Bahia. Acho que ter uma coisa como essa, eu não sei quando a gente vai ter um evento desse porte, desse tamanho, dessa relevância aqui em Pernambuco nos próximos anos, né? Talvez seja eu não sei, seja o último evento desse porte, nesse ciclo positivo, né, que começou com a POF e tal, o nosso evento de Olinda. Aqui, talvez seja uma última oportunidade aqui em muitos anos, né? Não sei se a gente vai ter a oportunidade de sediar um evento como esse, né? Talvez seja o último aí para uma geração de pessoas. Então, aí para você que é pesquisador em filosofia ou áreas afins, eu acho imperdível. Assim, no quintal de casa, prestigiar e ver com curiosidade e abertura o panorama do que está sendo feito em alto nível no Brasil e aqui na América do Sul, sobre temas caros à filosofia, mas com esse viés mais analítico também, né? Em psicologia, em fenomenologia, em linguagem, em lógica, em política, em ética, em epistemologia, em filosofia da mente, em filosofia das ciências cognitivas, muito rico. Eu não perderia uma coisa como essa, certamente não. E não vou perder. Eu também não, né? A gente não... Certamente estaremos lá ajudando na organização e na realização do evento. Bom, e para quem finalmente se convenceu, né, a gente ainda está aceitando inscrição de ouvinte, né? A gente finalizou já as comunicações e a programação já está mais ou menos encaminhada, mas ainda aceitamos inscrições de ouvinte e os links relevantes vão estar na descrição do vídeo, então corram, aproveitem essa chance e é isso, professor. Eu acho que é um ciclo muito positivo que está acontecendo aqui em Recife, né, em Pernambuco. Eu acho que a gente conseguiu um doutorado, que era uma coisa muito... eu tinha dificuldade de entender por que Recife, uma tradição cultural, intelectual, filosófica, histórica no país, não tinha um doutorado acadêmico em filosofia. A gente trabalhava para formar pessoas na graduação, no mestrado, mas não oferecia o doutorado em filosofia. A pessoa tinha que procurar outras áreas ou deixar a universidade, né, deixar o estado e ir para outros estados, né, com frequência o sul, sudeste. Acho que com um doutorado
sendo aprovado e sendo implementado, a gente ainda não tem uma turma formada, mas em breve vai ter. Acho que a área toda, né, de filosofia acadêmica, e filosofia acadêmica também influencia positivamente a cidade, influencia também, né, digamos, a cultura acadêmica e não acadêmica em volta. Por exemplo, eu acho que o pessoal da psicologia se beneficia tendo um doutorado em filosofia aqui, o pessoal da história, o pessoal das ciências sociais, o pessoal da computação também se beneficia tendo um doutorado aqui com esse diálogo. Você percebe também a qualidade das aulas, porque você tem a cada ano entrando doutorandos novos e propondo e perguntando e questionando. As aulas também ganham, os eventos que a gente ganham mais massa crítica também, né? Eu acho que muito do que a gente vem fazendo, publicando esses livros, é também porque tem doutorandos pensando junto com a gente e tentando dar próximos passos na pesquisa. Aí fica muito mais estimulante fazer uma coisa como essa. Então acho que é um ciclo positivo. A gente teve uma Ampof maior, a Ampof da História também organizada aqui em Pernambuco, né, com a Unicap, a UFPE. A gente teve 2 Hackfil, que foi uma experiência também de agregar a filosofia sendo feita aqui em Pernambuco. Lembrando que nossos colegas, irmãos, primos da filosofia em Alagoas, em Paraíba, ainda não tem um doutorado acadêmico também, então isso beneficia. Então, torcendo aí para que tenha um doutorado e trabalhando também para ajudar o pessoal da UFAL, trabalhar o pessoal da Federal da Paraíba. Acho que tendo mais um doutorado beneficia muito o pessoal da Unicap também, da Universidade Católica daqui, que tem um mestrado. E está pensando no doutorado. Acho que ter mais doutorados em filosofia aqui beneficia muito a região e a qualidade de uma nova geração de pensadores e pensadoras que vão assumir os próximos passos, né? Então acho que é um ciclo muito positivo. Tomara que não seja o último passo desse ciclo, mas talvez que possam vir outros ciclos aí, né? Eu acho que esses últimos 4 anos foram muito positivos. A gente tem a revista, né, a Perspectiva Filosófica, que também está funcionando muito bem nesses últimos anos, desde sei lá, 2020 para cá, também com o apoio da comunidade toda. Então acho que foram várias vitórias, elas vão se somando, né, de certa forma, assim, né? Então acho que esse evento agora em Recife vai ser um bom, mais uma vitória dentro dessas vitórias todas que a gente está tendo, conectadas com essas vitórias agora, e que a gente tenha mais para o futuro, e que a gente pare de se acostumar a perder tanto e conquistar mais coisas. Então, acho que vocês merecem, né, uma nova geração. Bom, acho que assim a gente encerra. Eu agradeço a audiência, agradeço o professor por ter participado. E a gente se encontra, né, em julho. Se inscrevam aí, gente. Dia 28 a 31, estaremos todos lá. 28 a 31 de julho, todo mundo é bem-vindo, todas e todos. E é isso, muito obrigado. Até o próximo episódio do podcast Lógica Viva. Tchau, tchau. Valeu.